Olá, sejam bem-vindos ao nosso PodSys, o podcast do pensamento sistêmico, do direito sistêmico, aqui sempre com temas interessantes sobre o sistêmico. E hoje eu estou com uma pessoa super especial aqui, nosso querido Nilson Bolgheroni, nosso mestre em renascimento. E aí vocês vão me perguntar, Fabi, o que renascimento tem a ver com direito sistêmico, tem a ver com respiração. Hoje nós vamos falar sobre isso. Tenho certeza que você vai se encantar com esse tema e que você vai querer saber como é que funciona isso na prática. Então, hoje, aqui com o Nilson, que é fundador do IBRARE, Instituto de Renascedores e facilitador de terapeutas. O Nilson, ele já facilita esse trabalho há 12 anos, mas ele já faz treinamentos há mais de 23 anos. Então, pensa na experiência que ele tem sobre esse tema e sobre outros temas relacionados ao comportamento humano. Então, Nilson, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Estou muito feliz que você está aqui. Nós temos aí alguns trabalhos, parcerias juntos, e fico sempre muito feliz porque o Nilson, gente, vocês vão ver, uma pessoa extremamente generosa e que tem um conhecimento incrível e que vai falar isso para vocês hoje. Nilson, tá com você. Conta para nós como é que começou a sua jornada e como você chegou no Renascimento. Claro. Primeiro, né, um prazer estar aqui, podendo falar para o seu público sobre esse tema que me contagiou desde o primeiro momento em que eu passei por uma experiência, né, vivenciando a técnica do Renascimento. Então, isso aconteceu em 2001, a primeira vez, né, quando realmente eu tive contato e passei por uma vivência onde tinha o Renascimento, exatamente nesses cursos e treinamentos, a partir de um determinado curso específico, vivenciando. Aí eu digo sempre, né, que quando o bichinho pica, aí já não dá mais. Aí você quer sempre continuar e foi um start. Eu queria entender exatamente o que tinha acontecido ali, naquele momento em onde eu passei por essa vivência, e já atuando e trabalhando, principalmente com técnicas da programação neurolinguística, com cursos e treinamentos, né, de alto impacto, comportamentais, acabei aplicando, né, depois de muitos estudos, depois de muito, em busca de muitos conhecimentos sobre o Renascimento em si. Mas a partir de 2011, basicamente, foi quando eu abri o Instituto, porque já tinham se passado aí já mais de 10 anos atuando nos treinamentos e aplicando a dinâmica para mais de 20 mil pessoas que passaram por esse processo. E dessas 20 mil pessoas, a cada vivência, a cada aplicação, né, do Renascimento, aconteciam coisas que cientificamente, né, as pessoas não sabiam explicar, e foi realmente aonde eu fui em busca. Então, fazer cursos com o próprio criador da técnica, né, o Leonard Orr, um americano que trouxe isso, né, para todo o mundo. E também, a partir daí, foi quando eu realmente falei, opa, não, eu preciso passar todo esse meu conhecimento para outras pessoas. Foi quando eu abri o IBRARE, né, o Instituto Brasileiro de Renascimento, justamente para treinar e formar terapeutas que pudessem aplicar o Renascimento não só nessas vivências, nessas dinâmicas em cursos, em treinamentos, mas principalmente na terapia, em consultório, no tete-a-tete, ali no individual, que o resultado ele é muito mais profundo e tem transformações fantásticas. E é claro que aí nessa trajetória de mais de 20 anos, não ficou só na programação linguística, não ficou só no Renascimento, né? Você sabe muito bem que quando a gente começa, a gente não para. Então, e aí, né, fiz formação de constelação, né, com a nossa querida Cornélia, né, e muito enneagrama, hipnose e muitas outras técnicas que eu acho que para o terapeuta, quanto mais ferramentas ele tiver e quanto mais ele passar pelo processo, para que ele possa se desenvolver, para que ele possa se curar primeiro e aí sim proporcionar, né, um momento de busca para o outro, porque, né, o verdadeiro curador é aquele que se cura primeiro e a partir daí pode mostrar para o outro que é possível encontrar a cura. E aí você, né, através da sua experiência de vida, você motivar o outro a buscar
a sua própria cura. Então, foi essa a trajetória. Nossa, que incrível. E eu também comecei nesses treinamentos de alto impacto, foi com a PNL, e passei por uma dinâmica como essa. E me lembro que, assim, para mim foi muito impactante sentir, porque a gente sente realmente no corpo a experiência, a gente, no meu caso, eu via as imagens, Sim. inclusive, e eu sentia, me via como um bebê, realmente, e como se eu tivesse muita dificuldade para nascer. E depois de um tempo, eu fui perguntar para minha mãe se realmente, como é que foi meu nascimento, mãe? E ela falou assim: Nossa senhora, você demorou demais para nascer. Quase fiquei um dia inteiro. Então, realmente constatei que era isso. E eu me sentia naquele momento, assim, muito fraca. E ela falou: Realmente, você nasceu pequenininha e nasceu naquele momento você estava muito fraca, porque demorou muito tempo. Então, foi muito, muito interessante, porque eu falei: Olha que como essas dinâmicas que a gente nem imagina que estão gravadas no Sim. nosso corpo, ficam ali e às vezes a gente pode até passar a ter algum tipo de, vamos dizer, de dificuldade na vida por causa desses momentos que a gente passa e que não tem consciência. Sim, e não só essa questão, né, de como foi o nosso nascimento, mas principalmente, Fabiana, você sabe bem também, que o período gestacional Sim. também contribui muito para quem nós somos hoje. Então, fazendo e vivenciando essas práticas, utilizando o quê? A respiração. Algo tão simples, algo que, né, a gente já nasce com ela, mas a gente nasce e já vem marcado, né, com um momento de dor, de sofrimento, que é o momento da primeira respiração. Né? É o momento onde pode ser considerado um trauma na vida de qualquer pessoa. Você está lá dentro da barriga da mãe, quentinho, né? Totalmente acolhido, protegido. E aí você sai para um lugar frio, né? Com muitas luzes, muito iluminado, tendo sensações, tendo que respirar, né, com o seu pulmãozinho cheio de água. Então, a sensação que o bebê, né, passa ali naquele primeiro momento, na primeira respiração, já vem marcado com muita dor e sofrimento. E aí, é quando eu pergunto, né, para quem estiver nos assistindo, o que esse momento do nascimento proporcionou de traumas, de reflexo na sua vida, né? De quem você se tornou pós-nascimento. Então, a sua experiência que você comentou, né, de ter demorado para nascer, a minha experiência já foi oposta, né? A minha primeira vivência, quando eu abro os olhos após o nascimento, um sorriso, né, uma alegria muito grande de estar vivo. Agora, o que aconteceu na gestação? O que isso, né, influencia na minha vida hoje? Então, às vezes, o parto pode ser totalmente, né, não traumático, mas a gestação, o que a mãe viveu, o que a mãe passou durante os 9 meses também vai influenciar. E utilizando a respiração, né, nesses 22, 23 anos atuando como terapeuta, basicamente eu vi o quanto a respiração era importante para quê? Para o nosso equilíbrio emocional. Então, não só na terapia de renascimento, mas o quanto a respiração influencia no nosso dia a dia, onde hoje estamos vendo aí muitas pessoas, né, com problemas de ansiedade, né, problemas, né, de depressão, crises de pânico e assim por diante. Então, ainda mais com os adolescentes, esse número está crescendo e aumentando cada vez mais. Então, o aprender a respirar e saber da onde vem, como é que eu respirava lá atrás, será que eu respirava da mesma forma? Então, tem uma frase que me acompanha bastante que é: nós nascemos, temos a primeira respiração, só que a partir do momento que a gente vai crescendo, nós vamos desaprendendo a respirar. E essas marcas, esses momentos vividos na nossa vida vão deixando o quê? Vão deixando cicatrizes. E essas cicatrizes mostram como nós respiramos hoje. Então, a maneira como nós respiramos está totalmente ligado à maneira como nós nos comportamos. Então, padrões respiratórios estão totalmente ligados a padrões comportamentais, a maneira como eu ajo hoje. Então, a respiração está totalmente ligada com quem eu sou, principalmente com quem eu me tornei e como eu estou hoje, né? A situação, o momento da minha vida que eu estou hoje. Então, as emoções vão influenciar aí exatamente na maneira como eu respiro.
Sim. Então, as emoções vão ditar como eu respiro. Então, quando a gente entra nesse tema, Fá, o que a gente precisa ter em mente e dizer para as pessoas, primeiro, não existe emoção ruim. Não existe emoção boa e nem positiva, nem negativa. Então, e é muito comum a gente ouvir, principalmente das pessoas, né, dizendo, eu não gosto de sentir determinada emoção, eu não gosto de ou me sentir triste ou ficar com raiva, eu não gosto de ter medo, só que isso é natural. Natural do ser humano. E não tem como nós deixarmos de sentir determinadas emoções. Ah, mas eu conheço fulano que não sente. Não, não é que ele não sente, talvez ele não demonstre. E você está falando das emoções, a gente ouve muito, até do nosso sistema familiar, e dependendo a gente sabe que tem muitos dogmas, lealdades, e às vezes a gente ouve lá na infância que a gente não pode sentir raiva. Não, você não pode sentir raiva, porque sentir raiva é feio. Sim. Então, a gente vai tolindo as nossas emoções e a gente vai guardando, né? E os comandos que vão sendo dados aí para essa criança que cresce, né? E tem uma conexão aí com a raiva um pouquinho maior. E aí a mãe ou o pai chega, né? Para já com isso, que coisa feia, né? Ou se não, se tá triste, começa a chorar, engole o choro. Engole o choro. Né? Então, mostrar as emoções é algo que não era algo legal. Então, a gente cresce muitas vezes, né? Ouvindo determinados comandos, principalmente de pessoas que, né, nos amam e que a gente acaba tendo uma visão, né, de pessoas com um poder pessoal muito grande, como os pais, né, tios, às vezes irmãos, avós, né, professores. Então, a gente cresce onde todas essas emoções, a maneira como eu respiro, acabam totalmente ligados com as minhas atitudes e principalmente com as nossas crenças, que a gente traz aí dos nossos ancestrais, né, de quem veio antes, e o quanto isso influencia na vida da gente. Então, no Renascimento, todo o trabalho, né, não tem como não ser sistêmico. Sim. Tá? Quantas vezes nós, em atendimento terapêutico, a pessoa vem trabalhar algo específico dela, né? E acaba trabalhando automaticamente a filha, ou a mãe, ou o pai, né? E às vezes, né, destrava e a vida flui para essa pessoa com apenas uma sessão de renascimento. Então, o quanto isso está tudo interligado, não tem como a gente, né, separar as duas coisas. Sim. E algo que para mim chama atenção também é assim, você falou que nós vamos mudando a nossa respiração conforme os eventos da nossa vida. Então, pode ser que assim, durante um tempo eu tive uma respiração, né, normal, vamos dizer, tranquila, mas durante algum episódio da vida dispara um gatilho, que pode ser um gatilho lá de trás da infância, ou de lá de trás, inclusive do útero da mãe. Sim. E aí eu passo a ter um outro comportamento e aí influencia na respiração. Sim, porque isso? Isso. Porque o que acontece? Primeiro a gente tem que pensar que dentro da barriga da mãe a gente não respirava, porém nós recebíamos todas as informações dela. Né? Nós recebíamos o oxigênio através do cordão umbilical, então nós não tínhamos o trabalho de precisar respirar. E não só a gente recebia, né, o alimento, os nutrientes e o oxigênio, né, da mãe, como também tudo que ela viveu influenciado pelas emoções que ela sentiu naquele momento. Então a gente já vai trazer também isso. Quando a gente nasce, e se a gente observar, né, um bebezinho que acabou de nascer respirando, a respiração de um bebezinho ela é bem curtinha. Por quê? Porque o pulmãozinho do bebê é pequeno, né, comparado com o nosso. O nosso, nós temos em média aí uma capacidade de respiração de até 5 litros de ar, tá? Em média. Né? Vai depender da caixa torácica e assim por diante, né? Realmente do corpo, né, da pessoa. Agora, quando a gente respira normalmente, a média nós respiramos meio litro de ar. Nossa. Então, nós temos uma capacidade gigante, né? E utilizamos, às vezes, 10%, 15%. Né? É claro que vai variar de pessoa para pessoa. Então, a nossa capacidade é muito maior. Agora, analisando o bebezinho, ele respira preenchendo todo o pulmão, porque o pulmãozinho dele ainda é pequeno, porém, sem pausas. Uma respiração de um recém-nascido, ela é circular, ela não tem pausa.
Que é essa respiração que a gente faz nos atendimentos. É exatamente essa respiração que a gente vai utilizar durante a sessão de renascimento, ou a aplicação em grupo, numa vivência ou num treinamento. Eu vou falar que eu sei, porque eu me formei com o melhor, tá? Eu também faço sessões de renascimento, aprendi com o Nilson. Sim. E então, automaticamente, quando a gente cresce, né, esse bebê vai crescendo, o pulmão vai evoluindo, né, a criança vai também crescendo, né, a caixa torácica, o corpo também, e é lógico que automaticamente a capacidade pulmonar também aumenta. Só que essa criança começa a viver normalmente. Então, ela tem as suas frustrações, ela tem os seus momentos de raiva, de estresse, de nervosismo, né, de medo, de angústia, de tristeza. E esse bebê, essa criança crescendo, ele vai, né, atuando ali com os pais, com as pessoas que o criaram, e vão deixando marcas. E essa respiração que era circular e sem pausa, vai começando a ter pausas. Então, a inspiração vai começando a ser alternada. Então, às vezes uma inspiração um pouquinho mais profunda, às vezes uma respiração um pouquinho mais curta, às vezes uma respiração um pouquinho mais rápido ou uma respiração um pouquinho mais devagar. E o que vai diferenciar o tipo de respiração é a emoção que a gente está sentindo. Então, é claro que essa criança cresce, as emoções é que guiam os nossos comportamentos. Porque se a gente olhar, né, na visão da inteligência emocional, quando a gente tem um fato e dá um significado para ele, automaticamente o nosso corpo é contagiado, contaminado com um monte de hormônios, né, de adrenalina, de dopamina e todas as inas da vida, né, que a emoção é totalmente química. Sim. Tá? E ela acontece em coisas de segundo. Agora, o que eu faço quando eu sinto isso? Então, é a partir daí que entra, né, as nossas atitudes, os nossos comportamentos e tudo que está por trás dele. Então, quando normalmente eu sinto medo, quais são as características de uma pessoa que está com medo? Muitas vezes, ela pode paralisar. Se for um medo em excesso, ela paralisa. Sim. Então, paralisa também o quê? Não só o corpo, o movimento, mas também paralisa a respiração. Então, ela trava a respiração, ou começa a gaguejar, ou começa a ter uma respiração entrecortada, com socos, né? E isso, a criança cresce. Então, nós crescemos e estamos aqui hoje. E nós trazemos com a gente tudo aquilo que a gente viveu. Momentos de raiva, de medo, de tristeza e assim por diante. E essas marcas é que vão realmente ditar como eu respiro hoje. Entendi. Se eu tenho uma respiração um pouco mais profunda e prolongada, se eu tenho uma respiração um pouquinho mais curta e mais rápida, ou mais ofegante. E principalmente, as pessoas estão muito acostumadas a prestarem atenção no puxar o ar, né? Só que o que dá o maior desequilíbrio químico no corpo, muitas vezes, é como você solta o ar. Que no momento de ansiedade, no momento né, que a base da ansiedade é o medo, porque é comum você segurar, você se prender, só que muito tempo preso, chega uma hora que você não aguenta mais, e aí você solta. E aí você solta e você vai acelerando cada vez mais a respiração, isso gerando momentos, né, de raiva, de muita ansiedade, né, porque você quer que as coisas aconteçam muito Sim. rápido, tá? E automaticamente isso também vai influenciar na sua respiração. Então, pessoas que fazem tudo muito acelerado e várias coisas ao mesmo tempo, a probabilidade de que a respiração desta pessoa também é uma respiração curta e rápida. Porque ela acredita que se ela tiver esse movimento, por isso que é muito comum as pessoas que passam por, ou se autodenominam, né? Porque as pessoas adoram falar, eu sou ansiosa, né? Eu vejo as pessoas, parece que estão com um troféu na mão, eu sou ansioso. Né? E não tem nada de bonito, não tem nada, porque a base é medo. Falar, então você tem medo do quê? Quando eu pergunto, você tem medo do quê, então? Medo? Não, eu não tenho medo, eu só sou ansiosa. Né? E não percebe o que está por trás disso. Então, a respiração de uma pessoa que tem uma ansiedade ou que está passando por um momento e que provoca essa ansiedade nela, faz com que a respiração dela se torne uma respiração muito mais rápida e muito mais ofegante. Tá? E aí sim, para cada uma dessas emoções, de acordo com essas descargas, né, hormonais, são descargas elétricas que acontecem,
que Tem tomam... um tipo de respiração. Vai ter um tipo de respiração. E é claro que, para determinadas pessoas, tem pessoas que, quando sentem determinadas emoções, têm respirações totalmente diferentes. Por isso que, na sessão de renascimento, nós vamos observar e avaliar como essa pessoa respira. E, automaticamente, quando eu mudo esse padrão respiratório e eu peço para que ela possa respirar de forma circular e sem pausa, automaticamente vai acontecer uma série de mudanças químicas no corpo. Tá? Automaticamente vai... é como se a gente pudesse se conectar ou fazer uma liberação, principalmente dos neuropeptídeos, que são os neurotransmissores que estão espalhados por todo o nosso corpo. E automaticamente fazendo caminhos neurológicos que muitas vezes eu deixei de fazer. E aí eu me conecto e aí eu passo automaticamente a sentir. Durante uma sessão de renascimento, o sentir muitas vezes é o mais importante. Sim. E não exatamente o fato em si. Quando a pessoa chega numa sessão de renascimento e ela traz um tema, automaticamente nós não vamos olhar só para aquele tema, mas qual é a sensação que está por trás desse tema, de algo que essa pessoa está vivendo e não está legal. Que é até interessante a gente falar que, às vezes, a pessoa traz um tema, mas não é aquilo que ela vai ver. Assim como numa constelação, às vezes a pessoa traz um tema, mas não é aquilo especificamente, é o que está por trás daquilo. Perfeito. Que vai trazer uma informação para que ela possa realmente resolver essa situação. Perfeito. Eu vejo que, às vezes, as pessoas vêm até realmente tanto para constelação, vou falar aqui da constelação, mas vem para uma sessão de renascimento e vem com um tema e fala assim, não, mas eu quero ver isso. É como se eles já tivessem na cabeça que vai acontecer aquilo. Isso. Como se eles já soubessem o motivo, resultado. Né? Isso. O motivo e a causa, o problema que está causando tudo aquilo, né? E se ele trabalhar aquilo, pronto, vai resolver. Ele vai sair da sessão como um milagre, né? Exatamente, exatamente. Mas não é assim. Não. E às vezes a pessoa, quando ela chega e ela vê todo aquele contexto, e também na respiração, que a gente está ali, né, com a gente mesmo, que isso é importante a gente falar, que assim, é um momento em que a pessoa, não são outros que estão ali, é você com você mesmo, trabalhando as suas emoções. E a partir dessa vivência, você consegue ali transformar, né? Um exemplo que é muito comum de pessoas procurarem, estou com um problema no meu relacionamento, seja com a esposa, ou com o marido, ou com o namorado. E aí, então vamos observar, vamos olhar para este tema e qual que é o problema? Não, o problema é meu marido, o problema é minha esposa, é sempre o outro, né? É verdade. Agora, o que você está sentindo com relação a isso? Qual que é o sentimento que está por trás? É um sentimento de exclusão? É um sentimento de não se sentir amado? Né? De não ser observado? De não ser compreendido? O que está por trás disso? E quando a gente inicia a sessão de renascimento e começa a se perceber, a se observar mais, começam a vir sensações e emoções muitas vezes vividas no nosso passado, porque o nosso passado influencia quem nós somos hoje. Agora, na sessão de renascimento, é muito comum de que a gente automaticamente vá para o momento de vida intrauterina. Por quê? Porque o momento de vida intrauterina, se a gente for analisar o desenvolvimento ali do embrião, a partir do 41º dia, né, em que esse embrião foi, né, houve a fecundação e tal, a partir do 41º dia, o sistema límbico, essa parte do nosso cérebro responsável pelas nossas emoções, já começam a se desenvolver. Então, o bebê já começa a ter ali registros, né, tem as células de memória que começam a ser guardadas, não só tudo aquilo que a mãe viveu, mas o que ele também está sentindo ali por tabela. Então, às vezes, na sessão, acontece do bebê ali passar por um momento em que a mãe sente que, sei lá, o pai perdeu o emprego. E agora? Né? Eu estou grávida, meu filho vai nascer e como é que eu vou sustentar, como é que eu vou criar essa criança? E aí essa mãe sente um medo gigantesco. Tá? O que o bebê interpreta? Como que ele guarda essa memória? Então, todas as informações que a mãe viveu associada ao que ele sentiu. Sim. Que tipo de sensação? Foi medo? Eu não era para estar aqui. Eu estou prejudicando a minha mãe. Eu estou trazendo dor e sofrimento para ela e eu não vim para isso. E aí eu cresço
né? E automaticamente eu não me sinto pertencente. Sim. Eu não quero estar aqui. Então, o que isso trouxe de resultado no meu relacionamento hoje com a minha esposa ou com o meu marido? E aí, automaticamente, quando você traz para a consciência e a gente dissolve todos esses registros que estão armazenados no corpo, utilizando a respiração circular, tudo flui, tudo se dissolve. Vai se dissolvendo. Vai. Nilson, e em relação ao nosso trabalho, né? Porque a gente está falando aqui das nossas emoções, e claro, a gente vai para o trabalho e a gente tem essas emoções o tempo todo. Eu lido com profissionais da área do direito e a gente trabalha muito a emoção da raiva, né? E vamos dizer assim, a raiva, a tristeza, né? Porque a gente lida com a tristeza dos nossos clientes, com a raiva, com o ressentimento. Então, emoções primárias, emoções secundárias. Sim. Como você acredita que a gente pode utilizar a respiração para a dissolução de conflitos? Eu não sou advogado, mas eu acredito... No geral, né? Porque todos nós temos conflitos. Sim, né? Mas quando eu percebo, né, quando alguém busca um advogado porque quer processar alguém ou porque quer algo específico, muitas vezes é motivado por um sentimento de vingança. Isso. Se eu estiver errado, você me corrige, por favor. Sim. Né? Nem sempre é um sentimento de justiça. O justiça é o bonito que está por trás de falas, mas lá no fundo, é um sentimento de vingancinha que ele quer, né, fazer a raiva, o ressentimento, aí se transforma na vingança. Isso. Então, ele quer que o outro sofra. Ele não quer ter benefício. O benefício dele é ver o outro sofrer ou ver o outro sendo prejudicado, seja financeiramente ou qualquer outra coisa. Então, eu já ouvi muitas pessoas dizendo, não, eu quero justiça, mas fala com uma raiva, com um sentimento de eu vou dar um soco na cara daquela pessoa. Então, justiça não é dar o soco na cara da outra pessoa e nem fazer o outro falir, nem ele, né? Exatamente. Então, qual que é o sentimento que está por trás? Então, automaticamente, quando eu olho para essa pessoa e eu percebo através da respiração dela, né, através, né, de todos os movimentos do corpo, e eu coloco ela numa sessão de renascimento para a gente olhar para isso, se eu consigo tirar essa sensação, né, se eu consigo proporcionar para essa pessoa soltar, né, se liberar desse sentimento de raiva, não digo nem tanto o perdão em si, mas o se liberar desse registro, porque essa pessoa ela também teve momentos onde ela foi enganada no passado, né? Onde de repente a mãe falou, olha, quando a gente voltar a gente compra, e a mãe não comprou, né? Aqueles papos de mãe, e aí fica com raiva, e aí um irmão, uma irmã que briga, que quebra um brinquedo, coisa simples, boba, mas que influenciam na vida adulta e na maneira como eu vou lidar, né, um momento onde eu fui machucado, onde eu fui prejudicado. Então, esse sentimento de raiva que eu tenho hoje, por ter passado por uma situação, é óbvio que já vem de outras situações do meu passado. Então, no renascimento, a partir do momento que eu olho para esse cliente, eu olho para essa pessoa, onde ela consegue se liberar, né, e dissolver essa raiva, não só da pessoa ou da situação, mas a raiva que ela guarda dentro dela. Sim. Automaticamente, né, acredito que... Ela facilita a solução do conflito. Muito, muito, muito. E eu, sem sombra de dúvida, isso vai facilitar no andamento, de como isso vai fluir, né, no fórum, né, e o prazo, o campo dizendo, a energia de fluidez, de resolução desse problema vai ser muito mais fácil, porque aí sim passa a ser uma justiça. E aí a justiça é algo, né, que é algo interno, é algo, né, é algo tranquilo, é algo que tem que ser... é justo para cada um. Tem que ser sereno, né? Então, porque isso foi um trauma que a pessoa viveu. E o trauma nada mais e para que eu possa resolver ele, é dizer assim, eu tô quites, eu não estou devendo mais nada e nem ninguém está devendo mais nada para mim. Não no fator financeiro, né? Mas o dever enquanto sistema de... Será que está equilibrado? De compensação. Está equilibrado. E é até importante falar que as pessoas vão falar assim, mas e na minha profissão, como é que eu posso olhar para a pessoa e perceber isso? Quando a gente estudou, pelo menos nós estudamos a PNL, e o Nilson também é especialista nisso,
a gente observa a respiração das pessoas quando elas sentam à nossa frente. Sim. Então, se o cliente ele prende a respiração, a gente consegue perceber. Se o cliente ele solta a respiração com, né, a gente consegue perceber. E através da respiração dele, a gente pode fazer perguntas que estão associadas a determinadas emoções e trazer esse cliente para o momento presente para que ele tome consciência também. Sim, sim. E uma das técnicas que a gente aprende na programação neurolinguística, que é o rapport, né, que é você se conectar e ter essa sintonia, essa sinergia com o outro, a respiração é uma das técnicas mais potentes e é o rapport mais rápido que tem para você se conectar com o outro. Então, se você não sabe, né, o que o seu cliente, o que o outro está sentindo, automaticamente, se você se conectar e fizer essa conexão com a respiração, você tem que tomar bastante cuidado, porque se a pessoa estiver com raiva, você também provavelmente vai sentir. Vai sentir e vai associar. Vai associar. Então, é uma técnica super potente, que você, através desse rapport respiratório, você pode acompanhar a pessoa no ritmo que ela está, né, na maneira como ela está respirando, e você levar ela para uma respiração um pouco mais calma, um pouco mais tranquila. Porque aí, você tendo conhecimentos de como o corpo fala, automaticamente isso vai te trazer e te dar muito mais bagagem e informação para lidar com aquela situação, seja numa negociação, seja, né, num acordo, em saber exatamente o que é que o outro quer, né? E aí sim, a coisa flui muito mais fácil. Excelente. Realmente a terapia do renascimento traz muita consciência para a gente do nosso corpo, das sensações, comportamentos. Né? E como eu comentei que a partir do 41º dia, lá na gestação, começa o desenvolvimento do sistema límbico, até os 40 primeiros dias só existia o quê? O cérebro reptiliano, né? Só existia ali basicamente o corpo. Tá? Então, é a parte de sensações. Então, muitas vezes nós temos atitudes e comportamentos motivados pelo corpo. Não é nada mental, não é nada lógico. Né? Simplesmente eu travo, simplesmente eu vou gaguejar, simplesmente eu não vou em busca daquilo que eu quero, eu não vou manter o meu equilíbrio para entrar em um acordo com você. Então, tudo isso são registros que ficam armazenados no meu corpo. E Sim. O renascimento, com essa respiração circular, trazendo serenidade, trazendo calma, uma tranquilidade maior na conversa, no lidar com o outro, as relações vão ajudar e muito, principalmente no tema que você comentou, que é no trabalho. Os maiores problemas nas empresas são os relacionamentos. Sim, com certeza. Não só interno, tá? Os colaboradores ou com os superiores, né? Mas também eles com eles mesmos. Então, as crenças que eles trazem e essa coisa de, não, o meu lado pessoal não influencia o meu profissional. Se fosse assim, era fácil, né? Não existe, né? Essa coisa, não, quando eu entro na empresa, eu deixo meus problemas do lado de fora. Impossível. Exatamente. Não tem como. Porque os nossos comportamentos, a gente não divide os nossos comportamentos. Se a gente aprendeu lá atrás, a gente traz os comportamentos Sim. aprendidos para qualquer lugar. A gente sabe que o ambiente vai influenciar bastante, Sim. né? Aonde você está, com quem você está e o que está acontecendo em volta. Agora, se eu consigo, Fabiana, se eu consigo observar e trazer para minha consciência como é que eu estou respirando agora, será que essa respiração que eu estou agora, será que é uma respiração adequada para esse momento que eu estou vivendo? Sim. De repente, o meu chefe me chama. Ai, meu Deus, e agora? Né? Será que ele vai me mandar embora? Será que ele vai pedir alguma coisa? Será que ele vai brigar comigo? Já muda a respiração. E aí, a fala já fica, né? Ai, meu Deus. Será que eu vou entrar na sala dele respirando dessa forma? Qual que é a probabilidade do que aconteça lá dentro? De eu não ter uma calma, uma tranquilidade para ouvir, para saber exatamente o que é que está acontecendo, e muitas vezes sofrendo por antecipação de algo que a gente não sabe nem o que vai acontecer, né, que na maioria das vezes não acontece. Sim. Né? E aí, essa minha respiração pode demonstrar algo que eu não quero. E Sim. aí a gente não sabe por que o chefe já não aguenta mais te olhar na cara, o chefe já não quer mais pedir coisas para você,
né? E aí tudo isso é uma bola de neve. E E principalmente... até porque se você não respira, você não consegue raciocinar direito. Sim, e não só raciocinar, mas o que eu vou fazer com aquela informação que eu tive naquele momento? Como que eu vou agir e como que eu vou me comunicar com o outro? Então, a comunicação, tanto intra como interpessoal, a respiração vai influenciar muito, principalmente de como eu estou, de como eu estou me sentindo e como o outro está me vendo. Sim. Então, se eu trago para a consciência, no meu dia a dia, tá, vou beber uma água, né? Tô respirando, ai meu Deus, como é que eu tô? Será que eu tô prendendo muito? Será que eu tô falando muito? Então, uma das observações quanto mais eu falo, menos eu respiro. Quanto mais eu falo, mais ar eu tô soltando. Será que eu tô puxando o ar suficiente para me abastecer? Ou será que eu só estou soltando? E tendo um desequilíbrio químico, soltando muito mais gás carbônico do que eu necessito. Então, inclusive, né, você sabe que na formação a gente entra a fundo nessa questão química, fisiológica, biológica. O que é que acontece com o nosso corpo, com a nossa mente, quando eu respiro de determinada forma? Sim. Então, se eu solto muito ar, eu começo a tirar e a soltar mais no meu corpo o gás carbônico, que me traz um desequilíbrio muito grande no corpo, que vai fazer o quê? Tensões musculares. E aí eu não sei por que eu saio do trabalho todo tenso, todo duro, todo enrijecido. Sim. E aí eu chego em casa, não consigo relaxar, porque eu mantenho a mesma respiração do padrão no trabalho. Então, a partir do momento que eu solto, que eu trago uma respiração muito mais fluida, muito mais prolongada, calma e tranquila, automaticamente vai refletir no meu corpo. Vai refletir aonde? Na maneira como eu acho. Sim. Então, tudo muda. E eu sempre digo, essa percepção ela é tão rica, mas ao mesmo tempo ela é tão simples. Por que a gente não faz? Porque a gente acha que é simples demais. Porque se a gente fala que só respirando a gente consegue resolver muitos problemas na nossa vida, a gente acha que isso não é eficaz, mas é muito eficaz. Exatamente. Então, talvez essa crença de que quando a gente precisa realmente de algo para se transformar, para mudar, eu preciso de algo na minha vida que seja estrondoso, algo uau, né? Agora eu mudo. Não, e às vezes é algo tão simples, tão fácil, de fácil acesso, que é a nossa respiração. E quanto a gente traz de marcas dessa respiração? Automaticamente, se eu começo a respirar melhor, se eu começo a respirar... nas aulas de biologia, né, que eu dou na formação, a gente vê o quanto o diafragma, esse movimento da respiração, influencia em todos os órgãos internos. Então, o quanto depois de uma sessão de renascimento vai te ajudar na digestão, né? Então, o quanto movimenta ali e massageia o estômago, o intestino, que é onde tem um número gigantesco de neurônios, as pessoas não sabem e não têm essa informação de que os neurônios não estão mais só, né? Não estão só no nosso cérebro, eles estão espalhados por todo o nosso corpo. Né? E um segundo cérebro é o nosso intestino. Sim. E o quanto a respiração vai movimentar. Então, se você tem problemas ali no intestino, né, de ir no banheiro, vai olhar começa a respirar. A gente tem vídeos de como o diafragma massageia o coração. Então, vai influenciar no bombeamento, na limpeza do nosso sangue, né? De quanto esse oxigênio em abundância, esse ar em abundância de uma respiração circular mais profunda e mais tranquila, vai proporcionar de limpeza das células. O quanto, se a gente trouxer uma respiração mais para o peito, para a região torácica, a gente vai trabalhar uma glândula que é responsável pelo nosso sistema, o timo, né? Então, o quanto uma respiração adequada e potente vai trazer de benefícios para a saúde, não só física, mas também mental, e emocional, física, espiritual, né? Que a gente sabe que não tem como, tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Nilson, olha, passou tão rápido. Realmente incrível. Eu amo conversar com você, porque todo esse conhecimento que você traz,
que, assim, é simples, deveria vir desde a escola. É. A gente deveria aprender, nas aulas de biologia, o quanto respirar é importante, porque não é só receber o E oxigênio. você sabe que alguns meses atrás saiu uma reportagem do prefeito de Nova York e ele determinou que os alunos vão fazer respirações no mínimo 5 minutos por dia em sala de aula. Ai, que bacana. É pouco, mas já traz um resultado gigantesco, né? Imagina, as crianças crescerem sabendo da importância Sim, porque da não está respiração. trabalhando só a respiração, está trabalhando, sim, as emoções e os comportamentos a partir disso. Sim, e Incrível. saúde física, e limpeza e tantas outras coisas. Então, Nilson, quero te agradecer essa conversa maravilhosa. Teremos outros encontros, Sim. Inclusive o Nilson estará com a gente em alguns encontros da escola também. Sim. Nós estamos aí programando aí alguns eventos para que vocês venham participar, conhecer, saber como isso funciona na prática, para a vida de vocês, para a profissão de vocês. Eu tenho certeza que isso vai transformar. E, Nilson, deixa para nós, fala um pouquinho, né, do seu instituto e deixa suas redes sociais para o pessoal te acompanhar. Sim, o Ibrari no Instagram é @ibrariinstituto e a nossa próxima formação vai ser no mês de julho. Então, são 8 dias onde você passa, né, de imersão em um hotel. Então, não é só para terapeutas, é para qualquer pessoa que queira se autoconhecer e, através da técnica, poder proporcionar isso para outras pessoas, né, se isso for, né, de vontade dela. Mas são 8 dias, como se fosse um retiro mesmo, né, de autoconhecimento, onde a gente passa por sessões tanto a seco como também em vivências, tanto na água quente como na água fria, que trazem resultados maravilhosos. Maravilhosos, então, gente. Fica aí o convite. Eu já fiz, então, assim, eu super recomendo que vocês façam com o Nilson, inclusive, porque para mim é uma referência nesse trabalho. Então, agradeço a vocês que estiveram aqui com a gente, nos acompanhando nesse podcast. Acompanhem também a SBDCIS, a Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, fabiana.quesada no Instagram e SB Direito Sistêmico. Lá nós também temos cursos, treinamentos voltados para a área do direito, mas também para outros profissionais que queiram se desenvolver numa cultura, né, sistêmica, que queiram aí desenvolver uma nova mentalidade também na sua vida e na sua profissão. Tá bom? Espero vocês no próximo podcast.